Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes, nós temos aqui de novo a leitura do Verbo que se fez carne, que criou todo o universo e que é a verdade, e que tem aquele que testemunha a verdade, que é João Batista, que neste mundo foi decapitado. E na primeira leitura, no último dia do ano, fala de quê? Do anticristo. Tema que eu tenho abordado frequentemente aqui. Por quê? Porque nós estamos no final dos tempos. Há mais que sinais disso. Ah, mas todo mundo achava. Sim, mas antes não era a nível mundial. Agora a tecnologia fez com que a crise fosse mundial, no mundo inteiro. Bem, quem é o anticristo? O anticristo vai ser alguém que vai ter um poder mundial e que vai se colocar como salvador da pátria, no lugar do salvador de verdade. Todos nós temos a tendência de querer um salvador que seja poderoso, que seja forte, que seja imbatível, que acabe com os nossos inimigos. Os judeus não aceitaram Jesus porque eles queriam um Messias assim, que eles tinham sofrido demais invasões da Síria, da Babilônia, e eles queriam que o Messias chegasse e arrasasse com esse povo estrangeiro. E de repente veio um Messias que é manso e humilde. Hoje, quem não quer um Messias que resolva esses problemas nossos, com tantas coisas no Brasil, que seja forte? E no entanto, Jesus sempre é essa palavra, como diz em Isaías: nem que a cana já esteja rachada, ele não termina de rachar. Nem que a chama esteja fumegando, ele não acaba de apagar. Ele sempre respeita a nossa liberdade. Sempre respeita a nossa liberdade. E o anticristo? Bem, eu disse que o anticristo é aquele que vai oferecer uma salvação paralela. Espera aí. Mas para nós querermos um outro salvador, é necessário que estejamos em crise, ou não? Sim. E é aqui a dinâmica do anticristo que eu tenho aberto os olhos de vocês. Outro dia, há uns tempo atrás, eu vi uma pregação do Padre Jonas na década de 90, que eu fiquei impressionado. Ele descrevendo quase tudo que está acontecendo hoje. Bem, esse anticristo, o que dá poder no mundo? Dinheiro, não é? Então ele tem que ser metamilionário e ele tem que ter o controle do dinheiro. Ele tem que colocar todo mundo em crise. Então, o anticristo, os anticristos que preparam o anticristo, que são esses metamilionários e os filósofos mundiais, estão hoje trabalhando para colocar o mundo em crise, no mundo inteiro. O caos, a teoria do caos. Existem filósofos dizendo: temos que levar o mundo ao caos, porque quando o mundo estiver no caos, esses metamilionários vão vender a solução, e nós vamos ficar gritando querendo outro salvador. Nós, se não tivermos conversão. Como que leva o mundo ao caos para dominar? Nós estamos vendo aí já claramente, isso já foi dito anteriormente. A Europa, a migração africana islâmica, hoje já tem um caos em quase toda a Europa. No Brasil, liberar bandidos e prender pessoas boas, está acontecendo? Está vendo como é que está os arrastões? O que mais? Eu já disse, o que sustenta o Brasil? Se quebrar o agro, o que acontece? Quebra o Brasil. Aí quebrando o Brasil, num caos, cheio de bandido, nós vamos começar a fazer o quê?
gritar, querendo a salvação. Então, por isso que tem esses ataques ao agronegócio, não são nada casuais, são pensados, né? Já tenho falado isso muitas vezes aqui, porque a única solução, não tem mais volta, a única solução é se nós nos convertermos, principalmente quem está no agro. Se converter indo às missas, confessando, rezando, sendo dizimista e ajudando e fazendo caridade. Tá acontecendo isso? Na maioria? Difícil. O capeta está cada vez mais tendo espaço para arrebentar. E aí tem várias frentes de batalha. Uma é colocar ódio no povo e nos filhos, falando que o agro destrói o mundo. As indústrias da Europa e da China não, mas o agro no Brasil destrói o mundo. A própria ambientalismo para abafar e tantas outras coisas. Essa ideia do peido do boi, do arroto do boi, e assim vai por diante. Os fertilizantes, dificuldade, aumentando o preço, aumenta o preço, todo mundo entra, eles abaixam o preço, que são banqueiros, quebra um monte de gente. Tudo isso, o marco temporal, tudo isso é para quebrar. Quando quebra e está num caos, a digitalização da moeda. Parece que já tem aí no Brasil um projeto de lei, o Drex. Eles querem até criminalizar dinheiro papel. Por quê? Porque se você não entrar na cartilha desses grandões, eles bloqueiam a sua conta. Se a sua empresa não coloca ideologia de gênero, abaixar a população, eles investem em ideologia de gênero, LGBT, não é pensando na pessoa. Porque quando o homossexual está com depressão e suicídio, vem na igreja, que eles falam que é contra eles. Eles não ajudam, não. Eles querem diminuir a população. Feminismo, mulher contra o homem, contracepção. Abaixar a população. Eles falam mal de instituições que podem resistir a esse governo grande, a Igreja Católica, discurso de ódio. Quando o padre fala que é pecado, é porque ele não te aceita, ele é preconceituoso, é discurso de ódio. A família, colocar o homem contra a mulher, os filhos contra o pai, não pode a lei da palmada, os filhos vão no conselho tutelar e assim por diante. Estão entendendo todo o processo? É importante vocês entenderem que isso, a mudança cultural das crianças, a Disney, tudo são deles, né? Então vai lá, agora já tem relaçõezinhas entre o povo, a sexualidade precoce e assim por diante. Tudo isso, gente, é preparando para o anticristo. E aí, o que acontece? Quando tiver o caos instalado, passando fome, um monte de gente, violência, o povo vai gritar por um salvador. E aí vem o anticristo. Se você for do anticristo, sua conta vai estar desbloqueada, seu passaporte também. Se você não for do anticristo, sua conta não tem acesso, seu passaporte vai ser bloqueado, como créditos sociais da China. E aqueles que não têm vida de oração, não confessam, não rezam e não têm o céu como meta, vão ser dominados pelo anticristo. Porque é muito mais fácil você resistir ao anticristo, quer dizer que você vai ser sofrer, passar por dificuldade e ser morto, ou perseguido, ou preso. Parece que está muito claro isso já hoje, ou não? Quando o padre Jonas falou na década de 90, parecia que estava voando fora. Hoje já está evidente tudo isso. Evidente. Por isso que desde quando eu cheguei, eu estou denunciando o anticristo. E estou implorando, principalmente essa região do agro, que todos se convertam o mais rápido possível, que se rezem, que façam penitência, que sejam caridosos, porque como o anticristo é o do dinheiro, ele vai vender a solução para nós. Se você é caridoso, dizimista, você combate o anticristo, você combate o mal. Não é porque eu quero que a igreja fique cheia de dinheiro, não. É porque a forma que nós temos de combater o anticristo é a caridade. Por isso que Mateus 25, estive com fome e me deste comer. Você vai ser separado por aquilo que você foi capaz de se doar. É simplesmente assim, doar-se, né? Rezar, penitência, amar a família, ensinar os filhos. Hoje, para você combater o anticristo, você tem que ensinar os filhos.
saber o que eles estão aprendendo na escola, explicar o que é o agro, o que é o gado, que não tem cabimento um boi, uma vaca, que foi criada por Deus, ser o responsável pela destruição da natureza. Tem cabimento? Tem lógica uma coisa dessa? E um banco no Brasil, aqui no Brasil, fez uma propaganda dessa, não foi? Foi. Nós estamos vivendo um momento caótico. Então você tem que rezar em família, rezar o terço, chamar as crianças, os adolescentes, explicar o que é o anticristo, por que ele está incutindo isso. As redes sociais, TikTok, estão colocando as crianças também sexualidade precoce. Eu atendi uma criança de 6 anos falando para a mãe que é homossexual. 6 anos de idade. O que a criança dessa sabe? No TikTok. Esses joguinhos de bet aí, de tigrinho, tudo foi infiltrado para destruir família, para suicídio. Eu estou denunciando o tempo inteiro. Isso tem um preço. Eu estou cutucando, são dos poucos que ficam falando, para que vocês entendam o inimigo que vocês têm. Senão vocês vão apanhar sem saber do que. Amanhã seus filhos estão falando assim: papai, o senhor é do mal, porque o senhor planta. O senhor é do mal, porque o senhor tem gado. Seu filho vai falar isso amanhã. E aí? E você não rezou, você não ensinou seus filhos, você deixou. Outro dia eu fui em São Luís, e um pai de família me parou assim: cara, eu estou muito preocupado. Falei: o que foi? Com meus filhos. Falei: de ser preso? Não. Disso não. De ser morto? Não. De negar Jesus. Todos os dias eu falo para meus filhos: não ceda, seja de Cristo. Não ceda, não ceda ao anticristo, né? Não falo anticristo para os filhos, mas se te colocarem na parede contra Jesus, não ceda, meu filho. Não ceda. Achei bonito? Um pai já preocupado. E você tem que explicar para os seus filhos: o céu é o mais importante. Nós temos depois uma leitura forte, mas bonita, Macabeus 7, segundo Macabeus 7, capítulo 7, a partir do primeiro versículo, que a mãe com os 7 filhos que vão sendo mortos na frente dela. Vocês viram? Lembra dessa passagem? O tirano vai matando do mais velho ao mais novo na frente da mãe, matando mesmo, torturando. Quando chega no mais novo, o tirano fala: se você negar a sua fé, eu te faço governador, e te faço com muito poder. Aí ele fala para a mãe: diga para ele, mãe, e se ele negar a fé, ele vai ser feliz, a senhora com poder. Aí a mãe diz: pois não, pede para ele vir aqui. E a mãe chega no ouvido do filho e diz: meu filho, não temas o tirano. Deus que criou tudo do nada devolve a existência. Eu não quero você separado dos seus irmãos. Não temas. E o filho mais novo fala: venha. E é o mais torturado na frente da mãe. E depois a mãe morre. É forte, mas é bíblico. E vai ser assim no final do tempo. Quem depois quiser assistir a inauguração, já falei aqui, do túnel São Gotardo na Suíça, na frente de todos os chefes de Estado da Europa, um teatro feito que é descrevendo exatamente tudo que a gente lê sobre o anticristo. A besta que cresce, que vai seguindo, que vai dominando as pessoas, que vai virando zumbi, na inauguração de um túnel. Então, esse anticristo que está falando aqui hoje, está sendo preparado hoje de uma forma cada vez mais forte. E nós temos que estar preparados para entender que tudo que está acontecendo não é à toa. Vocês têm que olhar que desenho que seus filhos estão vendo. Vocês têm que olhar o material da escola, porque eles infiltram em todos os poderes, nos ministérios, para criar essas cartilhas estúpidas, para destruir, para colocar a culpa em vocês, quem é da fazenda. Os seus filhos vão aprender na escola. O ataque do anticristo é geral. Só a família que reza junto, que ama, por isso que é importante amar o casal, falar eu te amo, para o esposo, para a esposa e para os filhos, porque o amor familiar é que vai dar segurança para o seu filho chegar em casa e se abrir com você, e não ser dominado lá fora.
Não adianta dar segurança. Há um tempo atrás, os condomínios fechados de Brasília estavam com gangues internas. Os próprios filhos do condomínio formavam gangues para destruir, para roubar. Não é o dinheiro, não é a herança. Se você não tem um filho virtuoso, sua herança vai acabar em pouco tempo. Não é isso que você tem que dar para o seu filho. Nesse 2024, pelo amor de Deus, ensine seus filhos a serem santos, a rezarem. Não interessa a herança que eles vão ter, eles acabam em poucos meses. Eles vão acabar com isso bebendo cerveja. Você vai ver lá onde você estiver, se é no céu, sei lá já onde você estiver, né? Do inferno você não vê, porque você vai estar sofrendo. Seu filho jogado por causa do dinheiro que você deixou para ele, você não deu virtude, usando droga, casando e recasando, separando, juntando filho para lá e para cá. O que adiantou se você deixou dinheiro? É isso que eu tenho batido na tecla o tempo inteiro. E eu espero que nesse final de ano vocês tenham essa consciência. Nós estamos numa batalha. O anticristo está o tempo inteiro querendo roubar seus filhos, roubar vocês, roubar sua esposa, seu esposo, com ilusões. Nós não podemos mais brincar nesse final. Nós temos agora que assumir nossa condição de cristãos e rezar muito, penitenciar, confessar, buscar os sacramentos, vir nas missas. Eu estou feliz de você estar aqui hoje, porque eu sei com quem que a gente está combatendo. Vocês não têm noção a repercussão que vai dar na alma de vocês e da família toda pela renúncia que vocês fazem de estar aqui. Eu sei que é renúncia, porque o mundo lá fora é mais atraente, claro que é. É muito mais atraente. Até o sofazão essa hora, né? Cervejinha lá roncando, pode ser mais atraente. Mas a renúncia de estar aqui, falar: Senhor, eu quero terminar o ano e oferecer minha vida inteira, da minha família, de todo. Eu errei na criação. Eu já atendi gente aqui em Paraúna: Padre, realmente eu errei na minha criação, o que eu faço agora? Reza mais, porque adulto, você não consegue mais controlar seu filho adulto, mas você pode mudar você. Quanto mais você muda você, mais o anticristo perde força. Mais o anticristo perde força. Eu sei que, por exemplo, eu como pastor, o anticristo é o lobo, né? O lobão maior. Mais cedo ou mais tarde, gente, o lobo vai me pegar, se eu for fiel. Cara, eu já sei disso. A história mostra ou não. Eu vou defendendo as ovelhas do lobo até que o lobo me mata. Não é assim? No final da minha vida, o lobo vai me matar. Mas se eu for fiel até a morte, eu venci. Porque na verdade o lobo é do orgulho, da soberba. Se você é fiel a Deus, se você luta pela sua família até o último suspiro, mesmo que você não veja seu filho mudando de vida, mesmo que sua família seja destruída, um de mal com o outro, um usando droga, mas você fala: não, eu errei, Senhor, eu não dei a criação que eu deveria dar, eu ensinei meus filhos a ganhar dinheiro, eu só falava de faculdade, eu sei lá o que, mas agora eu sei que eu errei, mas eu vou mudar, eu vou ser mais santo e santa até a morte, mas eu quero meus filhos, meus netos no céu. Se você for fiel, se você realmente for fiel de verdade nos sacramentos, na caridade, os seus filhos vão para o céu. O anticristo só tem poder a quem usa o seu livre-arbítrio para deixar que alguém te domine. Só assim que ele tem poder. Caso contrário, o anticristo não tem poder. O anticristo tem poder naqueles que sonham em ter uma vida mansa, né? Porque a vida vai ser mais fácil. E aí ele vai. Um dos órgãos do anticristo, as Nações Unidas, ONU, que banca aborto, colocou na OMS aborto como essencial. O que a ONU faz? Ela pega as pessoas jovens que se destacam, põe um crachá e diz: você vai ser embaixador aqui. Pagam bem, põe numa primeira classe, leva para Nova York na sede. Tem vários assim que eu acompanho na internet. E vai dando glamour. São pessoas que estão se iludindo com isso. Por isso que a gente tem que estar com o olhar no céu. Porque quem viu o céu,
Quem já viu o tesouro, o reino dos céus é como um tesouro escondido. Quando você encontra, você não vê nada que se compara àquilo. Você volta, vende tudo que tem e quer aquele tesouro. Eu não vi o tesouro plenamente, mas o pouco que eu vi do tesouro, a minha vida antes, que era abastada, é lixo perto desse tesouro. Então nós temos que fazer o quê? Buscar ver esse tesouro. Porque quando oferecerem grandes glamours, primeira classe, Nações Unidas, você diz: isso para mim é lixo, eu quero o céu, eu não quero esses cargos. Mas se você não viu o tesouro, se você não está ali com o olhar no céu, que é eterno, você cai nessas armadilhas. Você cai na armadilha da vida boa, do status, do sucesso, do poder, do dinheiro. É isso que o anticristo vai te oferecer. Sempre, 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 sempre. Por isso que é importante nós vermos o tesouro e mostrar para os seus filhos todos os dias: olha aqui o céu é eterno, aqui é tudo passageiro, não adianta nada. Como aquele santo que eu já falei muitas vezes de São Francisco Borja, que viu a imperatriz de Portugal morta, putrefando, acho que é a imperatriz, acho que é Isabel, se eu não me engano, porque ele foi encarregado de levar o corpo. Ele era herdeiro de um ducado da Espanha, um dos homens mais cobiçados da Europa. Quando ele viu aquela mulher, que ele tinha uma admiração enorme, e que ele achava mais bonita da Europa, putrefando, ele ficou 5 dias sem dormir, e disse: eu não vou abraçar mais nada desse mundo que passa, eu quero algo que não passa. Ele deixou o ducado, virou jesuíta, depois até superior dos jesuítas, e virou santo. Hoje ele tem um poder enorme no céu. E aqueles duques da época, o que são hoje? Onde estão? O que foram feitos deles? Quem conhece? Como é que eu aqui no interior do Goiás estou falando de São Francisco Borja? Quem são os outros? Os reis que preferiram esse poder temporal. Bem, nesse final de ano, é um ótimo momento de falar do anticristo mesmo, para nós refletirmos, mudar de vida. Por isso que eu falo, não pode falar que não veio à missa porque estava plantando ou porque está colhendo. Porque plantar e colher é passageiro, aqui é eterno. Tem que largar lá. Eu tenho falado isso, tem que largar, tem que vir, tem que rezar, tem que ser caridoso, tem que ser dizimista, tem que ser tudo, enquanto é tempo. Porque de repente, se muita gente aqui se converter, quem sabe de Paraúna, muitos do agro começam a se converter e o anticristo começa a perder força no Brasil e vai atacar outros países com mais força, não o nosso, que está sendo dizimado. Não é não? Quem sabe? Depende de nós. Eu confio. Um santo pode mudar o mundo, imagina vários rezando, né? Rezando junto, penitenciando, fazendo jejum, rezando juntos. Quanta coisa nós podemos combater. Eu confio muito. Deus olha muito pelos humildes. São Francisco de Assis nos salvou a igreja sozinho. O Papa sonhou, viu um jovenzinho carregando a igreja nas costas, quando São Francisco pediu para aprovar a ordem franciscana, e o povo tratou ele mal, porque ele era pobrezinho. Aí o Papa sonhou que tinha um jovenzinho carregando a igreja nas costas, porque ele é tão humilde, que a humildade de São Francisco restaurou a igreja. Até hoje tem aí gente virando padre por causa de São Francisco. Então é possível sim. Por mais que nós somos pequenos, esse povo que eu falei, vê a gente como rato. Ratos que podem matar, jogar no lixo, até nos novos ratinhos estarem dominados por eles. Mas Deus nos vê, cada um de nós, como único. Quanto mais humilde, o mais poderoso entre nós, que eu não sei quem é o mais humilde, o menor, aquele que se faz mais dependente de Deus. Esse tem mais poder para nos salvar. Você que é mais humilde, ofereça a sua vida pela nossa salvação. Nós só temos um Salvador, e é esse, o Verbo que se fez carne. Esse é o único Salvador. Não entregue a sua vida a outro Salvador. Esse é o único. Esse é o único caminho. Termine esse ano garantindo: Senhor, eu não entrego a minha vida.
a vida fácil, ao acesso ao dinheiro nos bancos, ao passaporte, a liberdade de ir e vir pelo poder. Eu prefiro perder tudo isso, mas estar contigo, o único Salvador, que depois vai te dar uma vida eterna. Decida, nesse ano, no final do último dia, que ano que vem, você vai ser uma pessoa de mais oração. Você vai ser uma pessoa que vai amar mais sua família. Você vai ser uma pessoa mais de penitência, mais caridosa, dizimista, que ajuda a igreja. Uma pessoa de luz, uma pessoa que vai combater o anticristo. Não com armas poderosas, nucleares, mas com a arma da humildade. Os anjos e santos do seu lado. E eu garanto, repito, garanto, que se você for fiel até a morte, a sua família inteira vai estar no céu.